em Levítico 23. Levítico 23. 23:1 diz assim: a partir do dia seguinte do sábado, vocês trarão uma oferta movida a mim. Contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, até um dia após o 7º sábado. E então apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam a casa de Deus 2 pães feitos com os 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um de 1 ano de idade sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão um sacrifício ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Depois sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado, e 2 cordeiros, cada um de 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor, como ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertencem ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto eterno para todas as gerações. Onde quer que vocês morarem, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham tudo, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem para o necessitado, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Podemos assentar. Queridos, hoje nós estamos celebrando a festa de Shavuot, das colheitas ou das primícias, e que no Segundo Testamento vai receber o nome de festa de Pentecostes. Pelo calendário nós estamos um pouquinho atrasados, porque não foi no mês passado, mas nós não conseguimos celebrar. Então não podemos deixar de viver esses momentos proféticos diante do Senhor e da igreja dele. Olha que tremendo que a Bíblia diz que quando o povo de Deus é tirado do Egito, o Senhor olha para aquela nação que até então era um povo, era um bando, ainda não era uma nação formada, e levanta Moisés como líder. E a intenção de Deus no meio daquele povo era unicamente que eles deixassem de ser escravos e despertassem para aquilo que Deus tinha para eles. Haja vista que eles passam 400 anos dentro do Egito, e agora muitos já nem acreditam mais na promessa de redenção do Senhor, pois Deus tinha dito para Abraão que as suas gerações seriam escravas, mas que no tempo oportuno o Senhor tiraria eles. Com o passar dos anos, eles acostumam viver dentro do Egito, porque todo mal que dura muito tempo acaba virando rotina. Talvez se você calçar um sapato apertado, ele te doa na primeira meia hora, depois os seus pés ficam tão calejados que já não te aperta mais. Assim era o cenário espiritual da nação. Eles se acostumaram a viver longe do Senhor. E agora, Moisés, levantado como líder, ele tem uma nação de guiar pessoas teimosas, pessoas que estavam presas aquilo que eles tinham sido dentro do Egito. Eles tinham até a expectativa de alcançar a terra prometida, mas não queriam largar o conforto de dentro do Egito. Que conforto um escravo pode ter? Escravo não tem direitos, escravo não tem benefícios, escravo vive daquilo que o seu Senhor lhe dá. E ainda você lembra que Faraó manda forçar, ou seja, dobrar o trabalho daquele povo. Era hora extra sem direito a salário. E mesmo assim,
libertador. Moisés mesmo, quando mata o Egito e se foge ao deserto, ele está clamando: Pai, levanta um libertador. E Deus levanta ele mesmo para libertar esse povo. E quando eles então são libertos do Egito, eles acharam que seria uma missão muito fácil entrar na terra da promessa. Mas para o Senhor nos entregar algo grande, é necessário um tempo de preparação. O Senhor não entrega algo grande para quem não está preparado para receber esse algo grande. O que eu quero que você entenda é que nenhum lugar é vazio. Todo lugar ele é ocupado, seja físico ou espiritualmente. Talvez você olhe pessoas que não servem a Deus e ocupam grandes cargos em empresas, no cenário nacional. E aí você diz: poxa, aquela pessoa serve a outros deuses e está em um grande cargo. Sim, porque a igreja brasileira passou um período em que quase tudo que não era pecado, eles diziam que era pecado. Ir à praia, os religiosos diziam que era pecado. Aí o crente não tinha casa na praia. Aí hoje ele quer ir na praia, ele paga aluguel para quem é rico. Ter um bom carro era pecado, porque como crente, parece que tinha que andar na miséria. E aí o crente se acostumou a viver abaixo daquilo que Deus queria. Observe que Moisés resgata esse povo e a promessa é de algo grande. Mas como entregar algo grande para quem tem a mente e o espírito pequeno? Não adianta. O Senhor não vai lhe entregar nada grande antes de te preparar para suportar o peso da responsabilidade. É por isso que então Deus vai dizer que após a Páscoa, Páscoa quer dizer passar por cima, teria um período de preparação, 49 dias, e no 50º dia celebraria uma festa de Shavuot, primícias, ou então colheita. É a mesma festa que você vai ler no Primeiro Testamento. E por que 49 dias? A Cabalá, que é a maneira dos judeus interpretar a Bíblia, querido, só uma lendo, ela é riquíssima em conhecimento, e nós conhecemos pouquíssimo dos segredos bíblicos. Primeiro, porque nem todos meditam, apenas lê. Segundo, que quem medita não estuda e não busca o significado das palavras. E o povo judeu, eles têm o segredo, e a Cabalá, que é a maneira de desvendar os segredos numéricos da Bíblia. Talvez você já ouviu falar de numerologia, de astrologia, todas essas ciências tiradas de ensinamentos judaicos, aonde eles estudam o significado de cada letra, o número de cada letra. Talvez você conheça algum artista que o nome dele era com I. Ele foi lá num tarólogo e o cara mandou ele mudar para Y. Talvez o nome dele só tinha um L. Aí ele foi lá e mandaram ele colocar 2 L's. O porquê? É a força numérica das letras. Existe uma força por trás das letras, por trás das palavras, códigos que liberam ou prendem algo no mundo espiritual. E por isso agora eles vão entender que dentro do Egito a história, me ajuda com as crianças, está muito, não consigo. Por isso que agora dentro do Egito eles vão descer. Na escola não brinca com o carrinho, não fica com as coisas não erradas. Por isso que agora eles entendem que dentro do Egito o povo de Deus vai descer a um nível de abismo espiritual. Qual é esse abismo espiritual? O Egito era um país pagão, tinha cerca de 500 deuses, e agora o povo de Deus começa a entrar dentro dessa cultura. E a moralidade espiritual do povo de Deus, os sábios judeus vão dizer que desce ao nível de número 49. O que é isso, pastor?
é onde entende que se algum ser humano chegar ao nível 50, não existe mais redenção para essa pessoa. A Bíblia diz que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não há perdão. Então o que é esse blasfemar? É alguém que no nível espiritual desceu num lugar que é impossível se resgatar. A Bíblia também diz que aquele que um dia sentiu a glória, o poder de Deus e volta às velhas práticas, é como um cão que come o seu próprio vômito. E para esse não há mais salvação. Então esses níveis são pessoas que descem ao nível que não é porque Deus não possa resgatá-lo, é que ele está tão sujo que ele mesmo não consegue mais sair desse abismo de pecado e por isso se perde. Então dentro do Egito, Deus considera que o povo dele desceu ao nível de número 49. Meu Deus. E tudo que é sujo, a Bíblia diz: quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. E talvez você já percebeu que para limpar dá mais trabalho do que para sujar. Para construir dá mais trabalho do que para destruir. Meu Deus. E esse povo agora é orientado por Moisés. Olha, 49 dias. E vai ter a contagem do homem. O que era a contagem do homem? Todo dia eles levariam uma oferta de farinha diante do tabernáculo e iam dizer: este é o primeiro dia da contagem do homem. Homer era uma unidade de medida. Eles levavam uma oferta. E por que isso? Cada dia pedindo perdão pelo que os seus antepassados fizeram dentro do Egito. Em 49 dias, qual era a expectativa de Deus? Que eles subissem essa escada espiritual, saíssem do pecado que estavam, saíssem da imoralidade espiritual que estavam e voltassem, no mínimo, a estaca zero. Qual é a estaca zero? A estaca que Adão saiu do Éden com o pecado já impetrado no DNA do homem. E agora, após 49 dias, no 50º, o Senhor entregaria a Torá. O que é a Torá? A lei de Deus, que conhecemos de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos mania de falar 10 mandamentos, mas dentro da Torá tem 613 mandamentos. E esse povo receberia então essa lei. E para que a lei? Para fazer de um bando um povo organizado. O que é lei? Algo que você, se desrespeitar, tem punição. Se respeitar, tem benefícios. Só existe progresso quando existe ordem e lei. Na bandeira do nosso país já diz ordem e progresso. Quando eu vejo uma pessoa desorganizada, eu olho para a vida dela e a vida dela em todas as áreas é um fracasso. Uma pessoa que não é organizada, ela não prospera em nada. Uma pessoa que é desorganizada, o Senhor pode dar muitas coisas para ela, mas ela logo vai perder, e por isso, dificilmente ela prospera. Uma pessoa organizada pode até ficar rica, só que rapidamente ela perderá tudo que tem. Então o Senhor estava dizendo para aquele povo: vocês têm a mente escrava, e a mente escrava não sabe administrar riquezas. Meu Deus. O Senhor não tem dificuldade em nos deixar ricos, queridos. O Senhor não tem dificuldade em te abençoar. Ele disse que Ele é dono do ouro e dono da prata. Qual é a dificuldade dele? De mudar a nossa mentalidade. Porque você já percebeu. É muito sério isso, queridos. Eu não estou falando de condição financeira, mas é sério. Você já viu que quanto mais pobre a pessoa é, mais bicho ela tem em casa? Sim ou não? Mas é só ele. Sim ou não? Quanto mais pobre ele é, a casa é cheia de gato, cachorro, uma bagunça, uma sujeira, porque é a mente dele. Ele está condicionado a dizer: eu nasci assim, fazer o quê? Talvez os pais dele eram assim.
Pobreza não é sinal de sujeira, amém? Pobreza não é sinal de porquice. Pastor, eu só tenho uma roupa, se tiver limpa, passar ali cheirosa, é linda. Não adianta você ter um monte e anda todo sujo, maltrapilho, com cheiro de CC da bexiga, não adianta. Só que quanto mais pobre ela é, maior o abismo que ela se mete. E o negócio que me deixa doido é tratar animal igual gente. Me desculpa. Quem tem seus pets, amém. Se você gosta, goste deles, tá bom. Mas quem você chegar na casa da pessoa, o cachorro vem no seu colo. Olha assim, pô, se desceu, tá bom, mas não dá. Só falta comer no prato da pessoa. Meu Deus. O abençoado mal tem dinheiro com o arroz dele, ele tem 10 animais lá. Como vai sustentar de ração, de vacina, de coisa? E o nível dessa pessoa é ladeira abaixo. Você acha que uma pessoa dessa vai prosperar? Ele não tem expectativa. E para ele é normal, amém? Amém. Eu já fui de casa que olhar assim, não, pai, que não me dê sede nesse lugar. Porque nem água dava coragem de tomar. E para ele é normal, é a mentalidade dele. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se nós nos acostumarmos com a escravidão que vivíamos no passado, a gente acha que está bom, a gente acha que está vivendo. Tem um monte de gente que está abaixo daquilo que Deus quer, mas para Ele é normal. Aí por isso Deus diz, então 49 dias vocês irão diante do tabernáculo para lembrar, eu estava escravo, mas eu não sou escravo. Eu estava preso, mas o Senhor me tirou para a liberdade. Eu estava humilhado, mas veio uma terra que manda leite e mel me esperando. 49 dias esse povo anda. E agora, quando Deus entrega a Torá sagrada para Moisés, no Monte Sinai, Deus vai entregar para ele. E observe que Deus é tão lindo que o povo saiu com muito ouro, porque todo o tempo de escravidão Deus recompensa. Isso é uma festa profética que o Senhor está dizendo, que todo o tempo que o inimigo roubou da tua vida, Ele vai te restituir em honra. Porque o povo saiu com ouro. Escravo tem direito a quê? Escravo tinha o que no Egito? Nada. Só deixou o Egito milionário. Mas eles saíram cheios de ouro. Mas eu te provo que uma mente escrava não constrói coisas grandes. Quando Moisés desce no monte, o que eles tinham feito com ouro? Um bezerro de ouro. A mente deles era escrava. Deus entregou ouro para eles adorar o Senhor, e eles construíram um bezerro. Moisés fica irado, quebra as tábuas da lei, porque não adianta dar coisa grande para quem tem coisa pequena. E quando Moisés estava buscando aquilo que ia proteger eles, que era a palavra, sabe o que o Senhor está te dizendo? O que cerca você e a tua família é a minha palavra. O que autentica a tua família a ser abençoada é a minha palavra. O que autentica a graça do Calvário é a lei, porque é a lei que diz que um cordeiro inocente seria morto para pagar a dívida dos pecadores. O Senhor está dizendo, a minha lei guarda a tua casa. O povo destruiu tudo no bezerro. E Moisés tem que subir de novo o monte. Porque todas as vezes que você fizer alguma besteira e entrar em um problema, o Senhor vai levantar um Moisés, um líder, para interceder pela tua vida. Aleluia! Esse é o trabalho árduo de um pastor, mas ser pastor é maravilhoso. Meu Deus! Ser escolhido por Deus para fazer a vontade dele é a melhor coisa que existe. Oh, glória! Quando Moisés sobe de novo, Deus vai entregar
festas sagradas. A Páscoa, aqui, Shavuot. E a festa, o barulho aí fora, eu estou ouvindo aqui, Tabernáculos. Bordão, arrancando, quebrando. A gente tem que ser chato certas horas. Porque nós estamos num ambiente muito espiritual. Se a gente não for, a gente não absorve o que Deus está nos ministrando. E depois parece que nós estamos aqui fazendo algo sem sentido, que não vai mudar nada na sua vida, porque você não entendeu nada. A gente prepara o estudo de uma semana inteira, se dedica e vê coisas dispersas. Se tem uma coisa que me deixa tremendamente irritado, é brincar com coisa séria. E nós temos que ensinar a igreja, nossos filhos, os menorzinhos dão mais trabalho, eu sei. Mas eles estudam na escola, eles têm que obedecer, não dá para eles estudarem no celular, no carrinho, não dá. É uma escola. Então, se a gente não tem mais 3 no celular ali, Jonas, Henrique, desliga o celular, vocês já são bem grandinhos, já dá para receber essa palavra. Porque aí depois, queridos, as crianças de hoje são os adultos de amanhã. E aí esse cara vai ter o que dentro dele? Já não teve e-mail hoje porque não tinha uma palavra disso daqui para eles. Eu lembro de quando eu ia na igreja com 8 anos, eu já recebia palavras e eu fui para o mundo, mas aquilo estava dentro de mim. Aí uma criança dessa, ou o pai vai dizer, eu criei meu filho na igreja, mas em que nível? Temos que ensinar a lei para os nossos filhos. Temos que ter devocional. Os menorzinhos, a gente entende, não me tenha por mal, queridos. Eu prefiro te repreender do que eu ver não falar e o Senhor me repreendeu. Os menorzinhos, 2, 3 anos, mas os maiorzinhos que, por mais que ele não entenda o que eu estou falando, mas já dá para ele estar mais quietinho no nosso colo. Eu também passo por isso porque tem o meu. A Rafaela tinha 2 anos quando nós nos convertemos e ela era bem mais quietinha do que ele. Isaac dá mais trabalho. Então isso daí também é para mim. Mas o meu é o primeiro que eu tento corrigir e discipular, porque senão não vai ter nada dentro deles. Moisés vai instruir esse povo a buscar a Deus e buscar essa redenção. Por isso esses 49 dias, da Páscoa até essa festa, dá 49 dias. E a Bíblia, a Torá, o ensinamento, o entendimento disso vai dizer que entre Páscoa e a festa das colheitas existe uma ponte que nos tira das trevas para a luz. É uma ponte de purificação. Então quando você sai do Egito, você está em trevas. Você entra na festa da primícia e vem uma luz sobre você. Mas como o povo ia ofertar algo se era escravo, como o povo ia ter o que ofertar, Deus tirou eles com riqueza. Eles que gastaram absolutamente. Então não é que Deus não tem nos abençoado, é que às vezes nós não sabemos administrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Depois você vai ver essa mesa decorada, simboliza a colheita de Deus excelente para nossas vidas. E que você tenha esse entendimento para no outro ano todos nós trazer as mãos cheias de fruta, de pão, de alguma coisa, de alimento, para encher a frente do altar. Porque tudo que é oferecido ao inimigo, eles copiaram de nós, é óbvio. O diabo foi feito na onde? Vivia na onde? No céu, a cultura dele é do céu. Ele sabe que isso agrada. Você lembra que Abel e Caim ofereceram o quê? Caim o piorzinho, Abel as melhores frutas. Nós temos que dar o melhor para o nosso Senhor. Pastor, eu não gosto muito da lei aí. É Antigo Testamento, eu não entendo. Então está na hora de você se refinar a sua alma. Porque quando eu refinei a minha, eu passei a ter um prazer imenso. Tem gente que não entende e fala assim, por que muitos pastores só pregam no Antigo Testamento? Graças a Deus eu tenho a graça de ministrar em qualquer um, mas se você não entender isso, você não vai entender a graça de Deus. O que vale da graça é a lei.
Olha o que os sábios judeus vão dizer. Alguém já viu um chefe de cozinha? Você já deve ter assistido lá, o Masterchef, lá, o patrão Marcelo. O cara come um negócio e ele fala: aqui tem pimenta do reino, aqui tem sal. Como ele sabe que tem aquilo? Porque ele tem um paladar refinado. Ele sabe até o tempero que tem no negócio. A gente não, a gente come e fala: tá bom ou tá ruim, sim ou não? Mas não é só isso. Eu vou saber se tem acidez, se não tem. Para mim, ou tem muito sal, ou tá faltando sal, ou tá bom ou tá ruim, só. Mas o cara tem um paladar refinado. Então ele sabe os ingredientes. Olha o que os sábios judeus dizem. Assim como quem refina seu paladar terá condições de apreciar os diferentes sabores. Os caras falam acidez, doce, azedo, amargo. Eu vou lá saber o que é isso. Também aquele que purifica a sua alma está preparado a se relacionar com a lei de Deus. Quando sua alma é purificada, você tem prazer nisso. Talvez sem purificar sua alma, você lê a genealogia, aqueles nomes, você até pula. Quem nunca pulou a genealogia aqui? Principalmente no livro de Números. Um monte de nome esquisito. Você até passa assim 5 folhas da Bíblia. Sim ou não? Tipo, negócio doido, não entendo nada. Mas à medida que você purifica a sua alma, tem segredo escondido nisso aí. Quando entendemos, eu finalizo dizendo: quando os judeus deixaram o Egito, eram escravos em fuga. Quando se prostraram no Monte Sinai, foram coroados como uma nação sagrada e como a única geração em toda a história da humanidade a ter se deparado com o Eterno. Então Páscoa significa sair da escravidão. Colheita significa ser coroado como um povo escolhido pelo Senhor. Porque o Senhor já tinha uma colheita preparada para eles, mesmo sem eles terem plantado. O Senhor está me dizendo: é um tempo de eu te tirar de escravo e te coroar como um filho amado, como uma nação santa, em nome de Jesus. E qual é a oração deles? Abençoado és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste acerca da contagem do homem. Pensa que difícil, 49 dias levar uma oferta. Quem não queria mudança achou uma besteira. Mas quem entendeu, ele estava dizendo: eu estou subindo degraus espirituais para me aproximar de Deus. E quando chega no dia 49, a Bíblia diz que o homem não pode subir até Deus. Aí o próprio Deus desce até Moisés e lhe entrega a Torá. Lembra da história de Ruth? Ruth vem e ela está ali com a sua sogra Noemi. E ela diz: eu vou pegar algumas espigas do campo. Os pecadores ali vão deixar cair algumas. Era tempo da festa da colheita. E Boaz simboliza o rei. Ele está no campo e diz: quem é aquela moabita? Vão dizer: a Ruth. Ela veio sem nada. Hoje iríamos dizer: ela veio sem ele e limeira. Aí Boaz fala: não deixa só o resto, não. Deixa a espiga para ela colher. O rei desceu no campo para dizer: a tua colheita será abundante. A história de Ruth foi na época dessa festa. Aleluia. Na sua casa você lê Ruth. Aleluia. E ela fala assim para os empregados. Você viu que no texto que eu li, Deus disse a Moisés: não colha tudo, deixa para o estrangeiro e para o órfão. Meu Deus. Olha como Deus é educado. Queridos, eu termino. Mas os crentes têm uma má fama aí fora. Qual é? A pior delas. Crente só come. Crente não bebe, mas está na hora da gente ser conhecido como assim: crente ora, hein?
crente é zica, vai nos lares, o diabo cai por terra. Crente é bênção, hein? Veio na minha casa e abençoou. Crente é bênção, veio na minha casa e trouxe, foi uma cesta, não comeu nem tudo que eu tinha. Ele veio para mim abençoar. Está na hora da gente ser conhecido como sopa, nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo adquirido, comprado e pago, e que não deve nada para ninguém. E qual é? Tem uma mesa. O bispo Bruno fala muito isso. Às vezes ele observa os crentes. E aqui não tem isso, amém? É um ditado que a gente usa, né? Pra você falar que na igreja é perfeito. Aleluia. Aqui não tem. A gente não olha se tem uma gestante no lugar. A gente não olha se tem um idoso. A gente não olha se tem na mesa para todo mundo. Vamos dizer que aqui tivesse um monte de coxinha. E aí tem pão com patê, mas você só gosta de pão? Aí você fala, como eu não gosto de pão com patê, então minha parte eu vou pegar tudo em coxinha. O meu filho, outro pra cá. O meu marido. Quem lembra da festa de vila? Dá um pedaço de bolo para levar para o meu filho. Mas naquela época ainda dava, porque os bolões eram do tamanho dessa mesa, né? Hoje em dia os bolinhos assim, ainda mais. Mas não tinha essa. Para minha mãe. Você pensava, esse cara nem aguentei, mas beleza. Saía assim, carregado das festas. Eita, época boa. Sim ou não? Aí quando eu vou na mesa, cadê a coxinha? Ou se for comunhão, eu trago a torrada seca. Dispenso na mesa, ninguém viu que foi eu. E na hora da fila, coxinha, risole, cachorro quente e a torrada que eu trouxe. Aí no final sobra. Aí o pastor vinha aqui, seu cara, essa coisa aqui. O mesmo que trouxe esse perdão. Quem em casa vai comer com um cafezinho, uma manteiguinha. Sim ou não? Deus disse ao povo, não colha tudo. Deixa para o órfão e para o estrangeiro. Deixa para o mais necessitado. Eu era de outra denominação. Eu ia até sem remorso, nem que oração. E aí, eles faziam a ceia, tinha fruta na ceia. Para depois comer. O pastor era amigo de um feirante lá, eu já fui com ele. O feirante, tipo, falava, dá 50 reais e pega o que você quiser. E a gente pegava uma ferona. Eu me constrangia, eu era novo no ministério. Sabe o que acontecia após a ceia? As irmãs mais antigas, ela tomava em frente da mesa assim. Saía com a feira da semana. Aquela sacola de nylon. Servida. Quando os outros iam na mesa, cadê? Ainda saía chupando a melancia, melando o chão todinho. As laranjas, parecia tusa, até com as tuzas, põe nessa cola. Meu pai. Casca de banana no chão da mesa. E eu vou no ministério, da uva só via casca. Só que o que Deus disse a Moisés? Não colha tudo. Querido, se eu tenho condições de comprar feira para minha casa, eu vou pegar na igreja porque tem ali. Talvez tenha alguém em nosso meio que não possa comprar, deixa ele pegar. Se sobrar, depois é para todo mundo. Só que o cara pensa, eu faço minha feira aqui, 50 anos fica no bolso e economiza. Só que talvez tenha um no meio que não tem para a feira dele. Deus disse a Moisés, não colha tudo. Agora pensa comigo, se você plantar, plantação mesmo, e Deus não der a chuva, vai ter colheita? Então não depende do teu braço, depende da bênção de Deus. Se você trabalhar o mês todo e seu patrão te der calote, sem chance. O que o Senhor está dizendo?
É momento de nós sermos conhecidos como um povo que divide com quem tem menos, não com quem come tudo. Então, quando você for numa mesa cristã, os obreiros sabem, eu sempre falo, eles são os mais humildes. É muito ruim os da casa estão na frente da mesa, ficar no pé da mesa, só sair quando acabar, o visitante nem comer. Vamos olhar os de fora, que seria o órfão, seria o estrangeiro. Ô querido, já comeu? Come aqui com a gente. Tem uns que só cantam aquele louvor. Eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome e uma sede. Só traz isso pra mesa, fome e sede. Esse devorador não está repreendido não, porque o jejuar que tem festa na igreja hoje, eu vou dar lá. Nós vamos no rodízio lá fazer isso, pô. Nós vamos dividir com quem tem menos. Amém? Me convidam para ir no rodízio lá que nós, só garçom, venha. Amém, filhos? Isso também é purificação espiritual. Uma senhorinha, vamos lá servir ela. Uma mulher, uma gestante. Quem já trabalhou no encontro aí? Então a gente tem que reciclar isso todo dia diante de nós. Servir o outro. Servir o próximo. Amém? Ainda vai ter uma dança, né? Mas eu quero dizer com isso, filhos. No final eu vou ler de novo a oração. Que é a bênção que Deus despejou sobre o povo. Nós vamos cear, vamos ser abençoados. Tem frutas aqui. No final você pega uma fruta. Vamos lá, não prepara a bolsa, pega uma frutinha. Eu creio. Amém, queridos? Graças a Deus aqui não tem, sinceramente. Mas serve de educação para a gente a cada dia se policiar. Dar preferência para o visitante, para o de fora. Se preocupar se o visitante já comeu. Honrar. Isso é princípio. Hoje eu estou no ambiente, se eu estiver no ambiente com o meu líder, eu vou lá e sirvo ele. Toda hora que eu estou com o bispo, se ele vai comer alguma coisa, eu me preocupo em primeiro servir ele, depois eu como. Isso é princípio, como obreiro a gente aprende. Então isso é uma bênção. Servir nossos pais, servir as mulheres, isso se aprende. Só que às vezes a gente desaprende e aí passa por essa reciclagem.